Vamos tomar um café e conversar um pouquinho? Olá, amadíssimos. Pedro, ele está batendo firme nesse capítulo 2, no início, falando sobre falsidade. E olha só o que ele diz em 2 Pedro, capítulo 2. Nós falamos sobre a primeira parte do versículo 1, agora a segunda parte do versículo 1. Falando ainda desses falsos profetas, eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que o salvou. Essa questão dos falsos profetas, isso é muito sério, ele não está inventando, ele não está exagerando, ele não está sendo crítico demais, nem conservador demais, ele está ali falando de cadeira, eu sei do que eu estou falando. Não tem situações que você fala, eu sei o que eu estou falando? Pedro também fala, eu sei do que eu estou falando, eu estou lidando com essa situação. Eu falo a verdade, mas tem um falso profeta que vem aqui, ensina, o que ele ensina é destruidor e faz com que as pessoas rejeitem o Salvador. E o problema veio desde do Antigo Testamento. Uma das lamentações de Jeremias era sobre as visões falsas, enganosas dos profetas da sua época. Isso há mais de 500 anos antes de Cristo. Antes dele, o profeta Ezequiel, ele falava todo vapor, gritava toda voz contra os falsos profetas e as falsas profetisas. Olha o que ele diz em Ezequiel 13:22. Com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. Também dizem às pessoas más que não abandonem o mal. E assim não deixam que elas sejam salvas. E Pedro não está sozinho nessa luta. Jesus fez uma advertência em Mateus 24:11. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. No encontro que teve com os presbíteros em Éfeso, na cidade de Mileto, Paulo fez a mesma previsão. Ele diz assim: eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. Atos 20:29. E João também fala isso, Judas fala isso, todos eles abordam esse assunto, porque o apóstolo está falando que esses falsos profetas, eles estão ensinando doutrinas destruidoras e que faz com que as pessoas não conheçam a verdade ou elas rejeitem a verdade. E esses destruidores da divindade de Jesus, da procedência de Jesus, da obra vicária, salvadora de Jesus, da ressurreição, do seu ofício de colocar todos os poderes do mal sobre os seus pés, da sua volta, da sua glória. Eles estão arrancando tudo isso de Jesus. E o que sobra? Acabou. Não tem mais nada. Acabou. Não tem Jesus. Você arranca tudo isso? Não tem. E o ponto máximo que esse povo quer é que se rejeite o mestre, que acabe se rejeitando o mestre e que eles sejam o mestre. Eles acabam sendo o mestre, porque retirou Jesus de cena, vamos dizer assim, tirou Jesus. De antemão, nós precisamos clamar por proteção por causa das falsas doutrinas. Gente, elas estão aí. Elas estão ao alcance do seu dedinho. Porque muitas vezes, agora nesse tempo de pandemia, a gente assiste muita pregação online, muita live, muita coisa. Cuidado, cuidado. Porque se não bater com o que está escrito na Bíblia, é falso profeta. E ele quer tirar Jesus de cena para se tornar mestre e desviar você. Desviar da verdade. Desviar do seu caminho, o caminho que leva a Cristo. Então, tome muito cuidado. Vamos orar muito. E vamos ter a palavra como a nossa direção. Não passou pela palavra? Não vem de Deus. Deus abençoe sua vida. Um grande beijo. Paz.